algumas das melhores almas humanas que eu conheço no planeta hoje foram pessoas afetadas, de algum modo, por percepções da década de 70. Aí na década de 80 veio a política do corpo, né? A década Jane Fonda, malhação, aquela coisa toda, saração, alimento bom, você é o que você come, geração Yuppie também veio mais ou menos aí, todo mundo de camisinha branca, gravatinha, arrumadinhos e carrinhos da moda, foi para outro polo aquela geração. Aí na década de 90, a gente teve aquele surto de nova era na Terra, não é? Espalhou-se o fenômeno nova era. Só que no final da década de 90, início dos anos 2000, a nova era foi tragada pelo fenômeno de fragmentação da internet, que de um lado gera muita comunicação, de um outro lado é uma comunicação que já chega fragmentada, ela é extremamente fragmentada, né? O modo de escrever é fragmentado, tudo é TD, você é VC, o que, é tudo comido, toda nova linguagem, e é toda pequenininha, curtinha, fragmentadinha. Ela conta bastante a história da alma humana nesse processo, né? Linguagem e alma não se divorciam, de modo que se você quiser mais ou menos saber como é que está a alma, presta atenção na linguagem. E até a linguagem escrita vem carregada dessa fragmentação, que também reflete, como você disse, não uma espiritualidade, mas o multifacetamento de percepções. Então, hoje, dificilmente uma pessoa tem uma síntese particular de uma visão espiritual da vida. O que você vê as pessoas num caleidoscópio. É como um olho de mosca, assim, com muitas lentezinhas e o cara vendo de muitos lados. Ele até, para a gente não ir muito longe, ficar apenas no visor desse nicho, que para alguns é quase um nicho de culto, é um lugar de culto, a internet, com todos os altares dela, o cara chega ao ponto de chegar apenas, ele minimiza, ele vem aqui, ó, pá, puxa para cá e você vê aqui embaixo, ele está com 12 coisas abertas, ele não sabe nem qual delas ele está se relacionando no momento, em que lugar ele pegou, que opinião, que percepção, está tudo ali embaixo, ele sobe aquilo, fecha aquilo, é uma loucura danada, e ela reflete esse desassossego, essa desfrequência, essa descontinuidade que está presente. Ele entra ali num serviço de busca, coloca qualquer nome que ele queira, abre para ele. Essa palavra tem conexão com 1.800.000 outras coisas idênticas. Aí o cara vai vendo. Aí ele começa interessado em pesquisar um assunto que a ele chegou numa perspectiva interessante. Meia hora depois ele já nem sabe mais qual era a motivação original da pesquisa, porque ele começou aqui lidando com anjos, agora ele já está com vampirismo, lá não sei aonde. E voltando daquela viagem com muito mais dúvida do que qualquer tipo de certeza que ele possa ter feito. De modo que a sua pergunta é como uma pessoa pode desenvolver uma espiritualidade sadia nesse ambiente de internet, que é o que a gente está vivendo. Eu diria o seguinte, ele não tem como. Se ele for querer fazer essa síntese dele a partir da internet, ele não tem muito como. Ele vai ser um livre pensador fazendo sínteses confusas. A maioria das pessoas não somam 2 e 2 quando se trata de subjetividades. A maioria das pessoas não tem um pingo de sutileza na avaliação de nada. A maioria das pessoas não percebem nem o que está bem dito, falado. A maioria das pessoas ficam muito mais com as representações superficiais da comunicação e não veem as implicações. Com padrões que já estão prontos, né, e já adiciona às vezes ele não percebe que se ele está dizendo sim para isto aqui, ele não pode estar dizendo sim para isto, para este outro aqui, porque eles são
intrinsecamente antitéticos, se negam, se excluem a si mesmos. Mas as pessoas não fazem isso. Você vê os indivíduos abraçando as antíteses, os opostos, sem nenhuma preocupação de saber se isto fala com aquilo e o que abraçar coisas díspares que se negam entre si gera em mim, porque eu é que sou o ser explodido no processo. Então, voltando ao assunto, eu não creio que na internet em si você chegue lá com esse balizamento. Se você já não o tiver, se você não chegar já com seus eixos definidos, se você for querer construir uma consciência solitariamente na internet, você vai virar uma hidra. Pouca gente tem esse eixo tão fincado dentro de si para fazer a sua síntese. A maioria vira esse monstro, essa hidra de muitas visões e percepções desconexas que não se falam. O resultado disso, psicológico, a gente também vai vendo. Tem muita teoria de conspiração hoje em dia na cabeça das pessoas, muita paranoia. A internet nos oferece meios extraordinários de pesquisa, de informação, mas também é um ambiente de teoria da conspiração o dia inteiro. São hoaxes para lá, invenções, criações, produções. O cara hoje em dia vê um vídeo, por exemplo, como outro dia me mandaram, já um ano atrás, e tem um pessoal que me manda os mesmos vídeos de vez em quando. Vocês devem ter visto. Uma filmagem que supostamente, eu acho que uma turista alemã, alguma coisa assim, filmou em algum lugar de veraneio, no Caribe, alguma coisa assim, de dois OVNIs tão perfeitos na filmagem que nem o Independence Day gerou um OVNI daquele tão legal. E a mulher está aqui filmando uns coqueiros, não sei se vocês viram, umas montanhas atrás, de repente só ouve aquele grito assim, uau! Aí a câmera balança para lá e para cá e você vê a pessoa correndo atrás daquele, daqui a pouco tem um outro ali, aquela gritaria. Teoricamente falando, na minha geração, alguém que chegasse com um vídeo daquele ali, parava a Terra. Há 40 anos atrás, não ia haver discussão. Hoje em dia, quanto mais bem feito for o vídeo, mais desconfiança repousa sobre ele. Não é verdade? Se tivesse filmado assim um negócio meio blurry, que você não enxergasse direito, vindo, quem sabe, mas aquele você quase via, só faltava a marca interestelar do aparelho na filmagem. O que eu estou querendo dizer? Que não é proporcional a nitidez da demonstração, a credibilidade no demonstrado na internet. Porque ela é um ambiente tão ficcioso também, as montagens são tão passíveis de acontecer com perfeição, praticamente, que o indivíduo vê aquilo ali, fica extremamente curioso, não tem nem coragem, se ele for um cara sério, de mandar para um outro amigo. Eu mandei para algum de vocês aqui? Eu recebo toda hora, mas eu não mandei. Por que eu não mandei? Porque é tão legal que não dá nem para acreditar. Deve ter sido feito em algum lugar. O que isso gera psicologicamente? Gera em você uma suspeição essencial em qualquer coisa, porque no ambiente da internet, qualquer coisa que não é pode passar a ser, ou passar como. Você já não lembra mais à tarde do que te impactou de manhã. A velocidade desses movimentos todos fibrilam com uma intensidade tão grande que não existe alma capaz de apreender, capturar, captar, guardar e processar tanta coisa com tanta intensidade. Então, vindo para a espiritualidade, eu acho que ao ficar-se dentro do ambiente da internet procurando isso, o indivíduo só retalha mais ainda a mente dele. Ele precisa chegar ali com direções. Precisa chegar ali querendo saber o que procurar e precisa ter referências mínimas para avaliar, balizar, discernir, julgar se aquele conteúdo faz sentido. Ou seja, ele tem que saber ali, chegar ali com os indicadores e os pilares fundamentais do interesse dele. O que for coerente com aquilo e agregar valor, que ele guarde. O que não for e se chocar, que ele pense bastante antes de sair incorporando e jogando para dentro, porque do contrário,
Ele fica um cara viciado na internet e você pergunta o nome dele, qual é o teu nome? E ele honestamente vai ter que dizer, Legião é o meu nome porque nós somos muitos. O cara se gadaraniza na internet sem nem sentir. Fica multifacetado, cheio de departamentos que não se falam e fragmentação psicológica.